Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 ao 49. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Porque me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O trecho do Evangelho segundo São Lucas nos coloca diante de duas imagens poderosas e de grande impacto espiritual: a árvore que é reconhecida por seus frutos e a casa que é construída sobre a rocha. Ambas as metáforas utilizadas por Jesus não apenas comunicam verdades fundamentais sobre a fé cristã, mas também apontam para a necessidade de coerência entre aquilo que professamos com os lábios e o que vivemos em nossas escolhas e atitudes diárias. Jesus inicia lembrando que não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Essa afirmação simples, mas profunda, nos convida a um exame de consciência. Muitas vezes, queremos ser reconhecidos como discípulos de Cristo apenas pelas palavras que proferimos, pelas orações que recitamos ou pelas aparências religiosas que cultivamos. No entanto, Jesus é claro: o verdadeiro discípulo é identificado pelos frutos que produz, ou seja, pela qualidade de sua vida, pela prática do bem, pela justiça, pela misericórdia e pela caridade. Assim como ninguém espera colher uvas de plantas espinhosas, também não é possível encontrar bondade autêntica em um coração endurecido ou vazio de amor. O coração é apresentado como um tesouro. O homem bom, diz Jesus, tira coisas boas de seu bom tesouro. O homem mau, ao contrário, tira coisas más de seu mau tesouro. Aqui somos chamados a refletir sobre o que temos armazenado dentro de nós. Nossas palavras, gestos e decisões brotam daquilo que cultivamos no íntimo. Se alimentamos nosso interior com ressentimento, inveja, egoísmo ou orgulho, cedo ou tarde isso se manifestará em atitudes destrutivas. Mas se cultivamos no coração a presença de Deus, a escuta da palavra, a paciência, o perdão e o amor, então nossos frutos serão bons e fecundos. A boca fala do que o coração está cheio. Eis um convite para cuidar das fontes internas da nossa vida espiritual, pois delas dependem a nossa conduta e o testemunho que damos ao mundo. Em seguida, Jesus denuncia a incoerência de muitos que dizem: Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele ordena. Essa advertência atravessa os séculos e chega até nós com a mesma força. Quantas vezes declaramos nossa fé, participamos de ritos religiosos e proclamamos Jesus como Senhor, mas nossas ações diárias desmentem nossa confissão. O cristianismo não é apenas um conjunto de palavras ou crenças intelectuais. É, antes de tudo, uma prática, uma vida concretamente vivida segundo os ensinamentos de Cristo. Chamar Jesus de Senhor implica reconhecer sua autoridade sobre todas as dimensões da nossa vida, inclusive aquelas em que preferiríamos agir segundo nossa própria vontade. É nesse contexto que surge a segunda metáfora, a da casa construída sobre a rocha. Jesus compara o homem que ouve sua palavra e a coloca em prática a alguém que cava fundo e edifica sua casa sobre um alicerce sólido. Essa casa resiste às intempéries, às enchentes e às tormentas. Por outro lado, aquele que apenas ouve, mas não pratica, é comparado ao insensato que constrói sem fundamentos. A primeira tempestade arrasa tudo, e grande é a ruína. Essa imagem nos leva a refletir sobre a solidez da nossa fé.
A vida cristã não está isenta de dificuldades, provações e sofrimentos. Ao contrário, todos nós enfrentamos crises, dores inesperadas, injustiças e perdas. O que fará a diferença entre resistir ou sucumbir diante dessas tempestades é o alicerce sobre o qual nossa vida está construída. Se nossas escolhas estão fundamentadas apenas em interesses passageiros, na busca de reconhecimento humano, em prazeres superficiais ou em seguranças ilusórias, cedo ou tarde esses fundamentos se mostrarão frágeis. Mas se nossa vida está enraizada em Cristo, na escuta fiel do Evangelho e na prática constante do amor, então teremos uma força interior que nos sustentará mesmo nos momentos mais sombrios. Construir sobre a rocha exige esforço, paciência e perseverança. Cavar fundo não é um processo imediato ou fácil. Assim também é a vida espiritual. Não basta ouvir superficialmente a palavra, mas deixá-la penetrar, transformar e moldar nosso ser. É um caminho de conversão contínua, de renúncia ao pecado e de adesão crescente ao projeto de Deus. Muitas vezes, somos tentados a buscar atalhos, soluções rápidas e superficiais para nossa vida de fé. Contudo, Jesus nos lembra que apenas a profundidade, apenas a escolha de um fundamento sólido, garantirá a verdadeira estabilidade. Além disso, a metáfora da casa pode ser compreendida não apenas individualmente, mas também comunitariamente. A igreja, enquanto comunidade dos discípulos, também é chamada a se edificar sobre a rocha que é Cristo. Uma igreja que se apoia apenas em estruturas humanas, em interesses políticos ou em modismos culturais está fadada a ruir diante das crises. Mas uma igreja que permanece fiel ao Evangelho e à prática da caridade terá força para resistir, para ser luz no mundo e sinal de esperança para os que buscam abrigo. Esse Evangelho nos provoca ainda a pensar sobre a relação entre interioridade e exterioridade. Jesus mostra que o coração humano é a raiz de onde brotam os frutos, e que as obras são a prova concreta do que se guarda no íntimo. Não basta ter boas intenções, é preciso agir. Não basta proclamar a fé, é necessário vivê-la. O cristianismo não pode ser reduzido a um discurso vazio, mas deve se traduzir em gestos concretos de amor ao próximo, de solidariedade, de perdão e de justiça. É nesse sentido que a coerência torna-se uma marca essencial do discípulo verdadeiro. Por fim, esse trecho do Evangelho nos coloca diante de uma escolha fundamental: ser árvore que dá bons frutos ou árvore estéril, construir sobre a rocha ou sobre a areia. Não há neutralidade possível. A decisão de seguir Jesus exige comprometimento e entrega. O discipulado não é feito de palavras fáceis, mas de ações concretas e de um coração continuamente transformado pela graça. Portanto, somos convidados a um exame profundo de consciência. Quais frutos temos produzido? O que transborda do nosso coração? Nossa fé tem resistido às tempestades da vida ou se revela frágil diante das provações? Estamos apenas chamando Jesus de Senhor ou realmente fazendo o que Ele nos pede? Que possamos cavar fundo, construir nossa vida sobre a rocha que é Cristo, cultivar em nosso coração o tesouro da bondade e dar frutos que revelem ao mundo a presença viva do Evangelho. Somente assim seremos verdadeiramente discípulos, e nossa vida será sinal de esperança e firmeza em meio às tribulações do tempo presente. Amém.